Olá, Shalom, graça e paz. Momento para nós refletirmos na palavra de Deus e gostaria de fazer um relato sobre 3 ensinamentos, Ensinamento, silêncio e triunfo de Jesus. Em Mateus 28, nos diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Guardas, tremendo de medo, ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinham dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei, ele não está aqui. Esses últimos dias, hoje falando sobre domingo de Páscoa, nós observamos o seguinte: Jesus passou por alguns momentos e um dos primeiros dele foi a ceia, a sua última ceia. E durante a ceia ele trouxe alguns ensinamentos a mais. Uma das coisas que ele fez antes de fazer a ceia, no período de Páscoa, relembrando que quando os judeus fizeram a primeira celebração da Páscoa, eles a fizeram representando a sua saída do Egito. E Deus disse algumas coisas para eles, estejam prontos, cajados na mão, cinto na cintura e sandálias nos pés. Estejam prontos para a saída do Egito. E utilizem um cordeiro, para que toda a família seja agraciada e o sangue dele simbolize que vocês estão comigo, e que eu não vou passar no meio de vocês. E Jesus veio e instituiu a ceia, representando esse momento e seu último momento com os seus discípulos. E durante aquela ceia, ele nos mostra o seu ensinamento. O primeiro, lavando os pés dos discípulos, dizendo que nenhum deles era maior do que ninguém, e que era necessário ser humilde e aprender a servir. E outras coisas que Jesus deixou de ensinamento que nós realizamos até hoje, simbolizando a sua morte, a sua ressurreição e a sua aliança conosco. É o pão, que representa o seu corpo, que foi martirizado, que sofreu, para que eu e você tivéssemos hoje uma vida diante de Deus. E o vinho, representando o seu sangue, o sangue da nova aliança em Deus, para nos dizer que hoje nós temos livre acesso diante de Deus, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos limpa de todo pecado. E durante aquela ceia, Jesus disse algo para os discípulos. A primeira, que Pedro iria negar 3 vezes, e a outra é que alguém deles o iria trair. E no meio da reunião, da confraternização, Jesus diz a Judas: o que tu tens para fazer, faze-o depressa. E saindo de lá, eles foram para o Getsemane, e lá Jesus orou profundamente, pedindo para que Deus pudesse afastar dele aquele cálice. Mas se não fosse possível, que ele iria cumprir, iria até o fim. E Jesus veio aos seus discípulos, eles estavam dormindo. E ele disse: nem por um instante vocês puderam orar comigo. Orais para que não entreis em tentação. Jesus foi novamente orar. E a Bíblia nos ensina que aqueles últimos instantes de Jesus foram tão difíceis para ele,
que o seu suor se transformou em gotas de sangue. O estresse era muito grande, né? Ele sabia o que tinha que fazer. Até que, por fim, Judas aparece no Getsemane e diz aos seus algozes, aquele a quem eu beijar, esse é o Messias. Então, os guardas do templo chegam e perguntam, quem é Jesus? Jesus se identificam e eles caem por terra. Eles se levantam e novamente eles perguntam, quem é Jesus? Jesus diz, eu sou aquele que vocês procuram, e eles caem por terra. E naquela confusão, Pedro toma uma espada, corta a orelha de Malco. Jesus coloca a orelha no lugar, opera um milagre. Jesus é levado para um julgamento anormal, fora do comum, num horário imprevisto, durante a madrugada. Jesus é apresentado a 2 sacerdotes, né? Caifás, né? E o outro sacerdote, Anás. E eles subjugam Jesus e dão a ele uma sentença de morte. Jesus é levado, né, à Fortaleza Antônia, né, a casa de Pilatos. E lá, Pilatos observa toda aquela confusão, todo aquele tumulto, né, e resolve então dar uma sentença a Jesus, porque Jesus permanecia mudo. E lá ele manda que os seus soldados açoitem Jesus. E esse é um momento muito doído, muito sofredor, porque Jesus recebe uma sentença, né, de 40 açoites. Né? Jesus apanha, é fustigado com varas e principalmente com um chicote conhecido como azarrogue. Né? Nele havia bolas de chumbo, ossos de carneiro e ganchos, que quando prendiam, arrancavam tudo. Jesus passa pela toda aquela tortura, sofrendo e padecendo, né? Porque estava escrito a seu respeito. E ele não o abandonou, e ele foi até o final. E quando, naquela confusão, os mestres da lei disseram a Pilatos, olha, ele deve morrer, porque nós não temos outro rei senão César. E diante disso, né, Jesus vai cumprindo a sua sentença. E por fim, os soldados romanos, não contentes com o que eles haviam feito diante da tamanha surra que eles deram a Jesus, eles agora colocam sobre Jesus um manto púrpura, espinhos sobre as suas cabeças, batiam seu rosto e diziam, zombando de Jesus, salve o Rei dos Judeus. Jesus é levado para Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos diz aquela frase conhecida, né? Em latim, et homo, eis o homem. Jesus vestido de púrpura, espinho na cabeça e um cajado em suas mãos. E quando o povo viu aquela cena, e os mestres da lei incitaram a multidão dizendo, crucifica-o, crucifica-o. E Pôncio Pilatos não querendo fazer, porque nele não viu nada que justificasse a sua morte, ele tinha o direito de soltar um preso. E naquele dia havia um preso conhecido do exército romano por ter matado um dos seus, chamado Barrabás. E a multidão gritava, crucifica e solte Barrabás. E em vez de Cristo preferiram Barrabás. Jesus leva a sua cruz. No meio do caminho surge Simão Cirineu, que vinha do campo, e ele ajuda Jesus a completar uma parte da sua tarefa de chegar até o Gólgota. Jesus chega, é crucificado, e entre ele 2 ladrões, um à sua direita e um à sua esquerda, e cada um levando a sua condenação. E a de Jesus estava escrito, pregado no alto da sua cruz, este é Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. E naquele dia, na sexta-feira,
Jesus é colocado sobre aquele madeiro. E a palavra nos diz que naquele dia especial, da semana, a partir do meio-dia até as 3 horas da tarde, houve no primeiro dia treva da semana, de manhã bem cedo, sobre a terra. as mulheres levaram ao sepulcro E então, especiarias aromáticas que haviam quando preparado. há aquele Encontraram movimento de removida a escuridão, pedra do sepulcro. Mas quando entraram, quando perceberam que eles haviam crucificado o homem justo, houve uma manifestação de Deus, um terremoto, a terra tremeu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e aquela confusão, o sepulcro se abriu e alguns santos entraram na cidade. O comandante do exército romano afirmou: esse homem verdadeiramente era o Filho de Deus. E diante da cruz, Jesus nos traz um ensinamento interessante. Aqueles 2 ladrões, um resolve condenar Jesus e dizer a ele: tu que ressuscitaste mortos, que curaste cegos, desce da cruz, salva a ti e a nós também. O outro, por sua vez, diz assim: como tu podes dizer isso, estando na mesma condenação que ele? Este homem nada fez para que merecesse essa morte. Nós não. Nós estamos aqui porque fomos condenados naquilo que nós fizemos. E é interessante que Jesus, na sua andança sobre essa terra, algumas vezes ele operou um milagre dizendo simplesmente: perdoados estão os teus pecados. Mas Jesus diz algo para aquele ladrão que é interessante. O ladrão disse assim: olha, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus diz para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Jesus não disse: estão perdoados os teus pecados. Jesus não disse: eu vou estar contigo, mas ele disse: olha, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Um privilégio interessante, porque até então Jesus não havia feito nada igual. E algo diferente acontece. Mesmo estando naquela situação, Jesus disse para o homem: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Até que por fim, às 3 horas da tarde, Jesus diz as suas últimas palavras e ele termina dizendo: tetelestai, quer dizer, está consumado, né? Meu sangue foi vertido. E naquele instante ele diz ao Senhor: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E aí Jesus morreu por mim e por você. E apareceu José de Arimateia, um de seus discípulos, toma o corpo de Jesus e leva-o para ser sepultado. Faz uma preparação bem rápida, porque estava chegando o sabate. Às 18 horas, Jesus já estava dentro do túmulo. É lacrado e alguns soldados romanos são colocados lá. E diante disso, nós observamos que da ceia até aquele instante, Jesus não deixou de nos ensinar. Porque na cruz ele disse para o Senhor: Senhor, perdoa-nos, porque eles não sabem o que estão fazendo. E mesmo na sua morte, crucificado junto com os ladrões, a gente observa que um deles, teve o privilégio de partir, por assim dizer, a inauguração do paraíso com o próprio Jesus, porque Jesus afirmou: hoje tu estarás comigo no paraíso. E diante dessa situação, houve um silêncio. Das 6 horas da sexta-feira, início do Shabat, até as 6 horas do sábado, pleno silêncio. Não sabemos como aqueles homens ficaram, temerosos. A situação não era favorável. Pedro consumado porque ele havia negado Jesus 3 vezes. Mas o texto que nós lemos, traz o triunfo de Jesus, porque no Shabat houve um silêncio, mas na manhã de domingo,
nosso domingo de Páscoa, enquanto aquelas mulheres iam para o sepulcro, novamente Deus se manifesta, a terra treme e o anjo vem e senta em cima daquela pedra e ele diz algo que é importante demais para todos nós. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Então, Jesus trouxe algo que era espantoso. Ele triunfou sobre a morte. Ele não está mais lá. O túmulo de Jesus é visitado por multidões de pessoas todos os anos. E eles constatam a mesma coisa que aquelas mulheres. O túmulo está vazio e a placa lá escrita: ele não está aqui. Ele ressuscitou. E Jesus continuou aparecendo. E ele diz em suas últimas palavras: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Tenha essa certeza hoje de que Jesus ressuscitou, né? E a Páscoa não é mais a mesma, porque ele conseguiu algo espantoso e extraordinário. Ele triunfou sobre a morte. E ele todo o tempo está conosco, porque ele é bom. Que você tenha, um grande dia hoje, mas se lembre que Jesus, ele ensinou. Houve um momento de silêncio, mas principalmente ele triunfou, porque ele está vivo e não há temor. Deus é bom o tempo todo. Que o Senhor te abençoe ricamente e abundantemente nesse dia. Que esse dia seja um dia extraordinário para você, para sua casa, para sua família. Lembre-se que mais do que chocolate, mais do que um grande almoço, é que Jesus, ele faz parte da nossa vida. E o que nós podemos fazer a ele é render a honra, a glória e o louvor, porque ele tem triunfado e tem cuidado de nós. Um forte abraço, que Deus lhe abençoe abundantemente.